Beleza, tô gravando. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Daniel Lopes, eu sou diretor, roteirista, trabalho com audiovisual aí há quase 16 anos e hoje estou fazendo essa aula online para falar um pouquinho sobre o estudo do texto, uma área aí que eu acho que os atores têm muita dificuldade. Eu sinto quando eu faço teste de VT com os atores ou quando enfim, vou gravar monólogos para ator, que é uma coisa que eu faço bastante, eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, não entende o texto, não entende como estuda o texto, né? E, enfim, então sinto que é uma dificuldade grande do pessoal, então fiz essa aula para ajudar vocês nisso, tá? Aí eu vou passar alguns conceitos, vou compartilhar a tela em alguns momentos, mostrar uns exemplos aí de filme, exemplos de cena e monólogos também para ilustrar e ficar um pouco mais didático. E aí no final abro para as perguntas de vocês, tá? Então vamos lá. Eu vou passar alguns conceitos básicos que vão ajudar vocês a entender bem o que eu quero dizer aqui. Então, ó, vamos lá. Quando a gente tem eu vou falar primeiro sobre cena e depois eu abordo um pouco mais a questão do monólogo, tá? Então, a primeira questão, assim, são 5 passos que eu uso para analisar uma cena, tá? E eu também uso esses passos, na verdade, para escrever uma cena, tá? Então, na verdade, o trabalho do ator é meio essa engenharia reversa, de tentar entender o que um roteirista pensou, o que ele queria dizer, enfim, então tem que fazer esse trabalho de desconstrução da cena, para entender mais a fundo o que a cena quer dizer. Então, o primeiro passo que eu uso é definir o conflito, tá? Então, eu tenho que definir o conflito da cena. E o que é conflito? A grosso modo, é o que o personagem quer. Então você tem o seu personagem, um protagonista, ele quer alguma coisa, né? E o desejo é sempre a chave da cena, a motivação, o desejo, né? A necessidade dramática do personagem, ele é o motor da ação. E aí a gente tem que identificar quais forças bloqueiam o personagem de conseguir o que ele quer. Então, vamos pensar num exemplo bobo, que é um personagem que ele quer invadir uma central de dados lá para hackear um sistema. Então, esse é o desejo dele. O motor da cena é esse desejo, né? Então, o que vai guiar essa cena é esse desejo dele invadir esse lugar, seja lá qual for a motivação dele. E o que vai bloquear o personagem de conseguir o que ele quer? São os seguranças daquele lugar, né? As pessoas estão guardando aquele data center ali, vão bloquear o que o personagem quer. Então, o primeiro passo ao estudar um texto, né? E eu vejo agora tem uma moda aí que tem um preparador de elenco que fala assim: você tem que estudar a cena no máximo 5, 10 minutos. 10 minutos e vai e faz. E eu acho isso assim, principalmente para quem é legal para quem tem muita experiência. Para quem não tem tanta experiência, eu acho ruim, né? Eu acho que você tem que estudar a cena mais a fundo e a hora que você desenvolve uma certa intuição, que esse passo a passo ele já fica quase como uma segunda natureza, um instinto, né? Então, o primeiro passo é esse, é determinar o conflito. Qual é o conflito, né? O que o meu personagem quer e o que vai bloquear ele de conseguir o que ele quer, tá? Então, é isso. O primeiro passo para estudar uma cena é essa. E aí, tem uma coisa que a gente chama em dramaturgia de valor, né? Então, o segundo passo é determinar o valor de abertura da cena, do personagem. Então, o que é valor? São aquelas questões internas. Então, o personagem no início está agressivo, ou ele está sem esperança. Então, esse é o valor de abertura, né? É um valor, é uma coisa que a gente mede no personagem, é um estado de espírito do personagem. Tá? Então, meu personagem, vou continuar nesse exemplo aí, do cara que quer invadir o lugar, lá ele está assim, empolgado, ele acha que vai mudar o mundo ao invadir esse lugar, né? Ao roubar esses dados e compartilhar com o mundo. Vamos colocar assim. Então, a gente já tem, né? A gente já sabe o que o personagem quer,
o que vai bloquear ele de conseguir o que ele quer e qual é o valor de abertura no estado de espírito do personagem na cena. Então, ele está extremamente empolgado, excitado, esperançoso. Aí, o terceiro passo é quebrar essa cena em beats. E o que são beats? Como na música, né, que a gente fala beats, as batidas, o beat, ele é toda vez que ocorre uma mudança de comportamento no personagem, tá? E quando é uma cena, isso se dá através de ação e reação, e no monólogo pode ser algumas questões interiores, né? Ele está reagindo a algo que ele está dizendo, ou que ele lembra, mas basicamente é isso, são as mudanças no estado de espírito do personagem. Então, a gente vai quebrando a cena em pedaços menores, né? Vai pegando, então ele está extremamente esperançoso. Aí ele chega, se depara, ele vê que vai ser muito mais difícil do que ele imaginava. Ao invés de ter 5 seguranças, ele vê que tem 30 seguranças guardando esse data center, né? Então ele fala, putz, começa a bater uma dúvida. Então, a partir do momento que existe essa mudança no estado de espírito do personagem, é um outro beat. E eu vou mostrar para vocês depois um exemplo que eu anoto isso na cena. Eu vou colocando uma linha assim, beat 1, esperançoso, beat 2, tá um pouco mais, assim, não, acha que não vai dar certo. Aí no beat 3 ele perde completamente a esperança porque ele vê que tem um cofre. Ele tem que passar por uma porta de aço que ele não sabia. Aí ele lembra que essa porta tem um código. Aí ele volta a ter esperança. Enfim, toda vez que o personagem muda o comportamento dele na cena, é um beat diferente, tá? Depois eu vou indicar um livro que pode ajudar aí quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, tá? Eu vou passar um livro e vai ajudar vocês aí a se aprofundarem nesse assunto. Então, a gente está, né, nesse passo a passo, você quebra a cena em vários beats, né? Em todos os beats ali, toda vez que houver uma mudança de comportamento do personagem, é um beat, tá? É isso que eu tô falando, é sempre encadeado em ação e reação. O personagem faz uma coisa, acontece uma coisa. Então, uma cena clássica de briga, por exemplo, um casal brigando. Então, o homem chega, pensar num casal aí hétero, um homem e uma mulher. O cara chega e acusa ela de estar traindo ele. Então, ele chega acusatório, agressivo, e aí ela está na defensiva, né? Então, ele chega agressivo, ela está na defensiva, ele acusa ela de uma coisa e você está saindo com aquele seu amigo. E aí eles brigam, aí ela pega o celular e fala, ó, essa é minha conversa com meu amigo, parece que tem alguma coisa errada, ele olha. E aí ele vê que não tem nada, ele automaticamente muda o comportamento. Ele fala, putz, ele fica arrependido, né? Então, isso são os beats. Toda vez que existe essa mudança de comportamento, no personagem é um beat diferente, tá? Então, depois eu vou compartilhar essa tela com vocês, que eu acho que vai ajudar aí. Espera só um pouquinho. Ok. Aqui, estão vendo, né? Então, eu pus aqui, essa é minha colinha para essa aula. Então, aqui a gente tem o passo 1, né? Definir o conflito, o valor de abertura. A gente quebra a cena em beats, que são as mudanças de comportamento do personagem, né? Porque muitas vezes a gente pensa em termos de intenção. Ah, que intenção tem essa fala? E aí isso a gente já parte desse princípio errado, né? Não, eu tenho que entender qual que é o estado de espírito do meu personagem nessa fala. É algo muito mais interior. Porque às vezes quando a gente vem com essa coisa, qual que é a intenção do personagem nessa fala, você já está indo para a superfície da coisa, ao invés de ir para uma camada um pouco mais profunda e deixar isso vir um pouco mais naturalmente na cena, tá? O quarto passo para analisar a cena é o valor de desfecho, que eu coloco aqui. Então, a gente tem o valor de abertura. Naquele exemplo que eu estava dando, ele está esperançoso, acha que vai mudar o mundo. E o que acontece? Ele acaba preso. A polícia aparece e prende ele. O que aconteceu?
ele tá agora completamente desesperançoso, arrependido, tá ferrado, tá preso. Então, a gente compara esse valor de abertura, desfecho da cena com o valor de início e vê qual é a diferença, qual a mudança que houve, né? E aí a gente encontra o ponto de virada da cena. O que é o ponto de virada? Aquele momento que a cena realmente foi para outro lugar, foi para outra direção, né? Então, vamos dizer, nesse exemplo que eu estava dando, ele estava esperançoso, ele vai, ele consegue passar pelos guardas, ele abre o cofre e ele chega lá dentro do cofre, ele descobre que foi uma armação de um ex-parceiro dele, alguma coisa assim, ele descobre que foi uma armação e aí a polícia chega e prende ele. Aí o ponto de virada é o quê? É esse momento que ele descobre que foi uma armação e ouve as sirenes da polícia lá no fundo, né? Aconteceu, então assim, vocês percebem, a cena está indo numa direção, né? Está indo numa direção, ele vai invadir o lugar, ele vai conseguir, ele vai nananã e de repente ele descobre que é uma armação e ele é preso. Então esse é um ponto de virada da cena. Com esse passo a passo, você tem todas as informações que você precisa para entender do que a cena está falando, né? Ou, assim, às vezes você fala, pô, e se eu for estudar uma peça, um personagem de uma peça inteira, eu vou fazer Hamlet. Aí você vai fazer o mesmo passo a passo por cena e pela peça inteira. Você vai definir no passo 1, estamos falando da peça inteira, certo? Qual que é o conflito da obra, né? O que o Hamlet quer? O que impede, o que bloqueia ele de conseguir o que ele quer, né? Aí a mesma coisa, vamos lá, no início, como é que ele está? Ele acha que vai fazer justiça, enfim. Aí a gente vai quebrando a peça inteira em bits, chega no desfecho, compara com o início e encontra qual é o maior ponto de virada, o momento que aconteceu aquela mudança irreversível no personagem. Você fala, putz, daqui ele mudou, ele achava uma coisa lá no início da peça, ele tinha um valor, né, uma coisa que ele estava imbuído ali, e mudou. No final, ele é outra pessoa, outro personagem, né? Porque se a gente for falar falando de dramaturgia, a gente acompanha uma peça, um filme, sempre é uma jornada de uma transformação de um personagem, tá? E não significa que seja uma transformação para melhor, pode ser uma transformação para pior, pode ser um personagem, se a gente pega a Tropa de Elite, por exemplo, é um personagem que no começo ele está achando o policial André, acho que é o nome dele, se eu não me engano, se eu estiver falando errado, ou é o nome do ator, eu não sei, é o policial negro. Então, ele tem esperança que ele vai mudar algo por dentro da polícia, que ele vai fazer algo de bom, que ele vai prender bandidos, né? E no final ele acaba executando um cara numa laje com um tiro na cabeça. Então, houve uma mudança, houve uma transformação, né? O personagem passa por um arco. Quando a gente fala em arco, é isso. Espera aí que eu já vou te responder, tá, Annalise? Ele passa por uma transformação. A gente acompanha um filme, uma peça, por causa disso, essa transformação do personagem. Como ele era no início e no que ele se transforma no final. Qual que é o valor que muda de uma maneira que você fala, pronto, isso é irremediável, ele mudou. Então, no Tropa de Elite, o exemplo que estava dando, ele mata um cara sangue frio. Então, ele nunca mais vai voltar a ser aquele cara do início, né? E esse exemplo, vocês podem pegar qualquer filme que vocês quiserem, né? Num filme bom, sim, que tem uma dramaturgia, vai haver uma mudança do personagem. Existem filmes que o personagem não muda, não passa por uma transformação? Existe. Mas aí, sei lá, são filmes dificílimos, assim, com pouquíssimo público, porque quem quer ver um filme ou uma peça de alguém que no começo era de um jeito e termina do mesmo jeito? Por mais, né, então não acontece nada durante, né? Então, geralmente existe transformação, e eu estou falando do protagonista, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui. Comportamento seria a intenção do personagem? Não, o comportamento ele é algo mais profundo que a intenção. Então, assim,
Eu estou com um comportamento agressivo. É óbvio que a intenção das falas podem ser agressivas, mas elas podem ser agressivas com ironia, agressivas tentando me defender de alguma coisa. Então, o comportamento ele é algo mais interno, ele é mais profundo, né? É do comportamento que surge a intenção da fala, tá? É do comportamento do personagem é que surge a intenção. Então, é uma coisa está ligada à outra, mas não é a mesma coisa. Então, toda vez que a gente pensa mais em estado de espírito do personagem, como é que aquele personagem está se sentindo naquele momento? Então, ele está se sentindo acuado, ele está com um comportamento defensivo, né? Então, ele não necessariamente a intenção da fala vai ser acuada, tá? Mas o comportamento, que é algo mais interior, é acuado, é defensivo, tá? Eu vou aos poucos expondo mais para vocês e acho que vai ficando cada vez mais claro, tá? Então, esse seria um passo a passo do estudo de uma cena, tá? Então, eu vou pegar um exemplo de uma cena que eu tenho aqui para a gente acompanhar juntos. Eu vou ler para vocês, a gente vai ler juntos e vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Ok. Vamos lá. Aqui. Não. Ok. Beleza. Então, eu tenho uma cena aqui na qual eu marquei os beats para ficar mais didático para vocês entenderem um pouco melhor. Então, a gente vai acompanhar aqui juntos e vai ser, acho que mais didático para todo mundo entender. Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma cena, tá? Que é uma cena minha que eu uso geralmente nas nossas oficinas, tal. É possível até que algum de vocês aí que esteja aí já tenha, inclusive, feito essa cena, tá? Então, o que é essa cena? Ela é basicamente, tem um personagem que está em casa, sentado na cozinha, trabalhando lá no laptop, ele ouve batidas na porta, aí ele se levanta, abre a porta, e do lado de fora está o personagem 2, agitado e ofegante. E vejam só, pessoal, que aí não tem nenhuma informação para você da cena. E aí, quando a gente vai fazer teste, por exemplo, é muito assim: você recebe uma cena solta, uma descrição do personagem, às vezes, e é isso. E você tem que ir decifrando o que aquilo quer dizer. Aí o que acontece? O bit 1, o personagem 2, deixa eu entrar. Personagem 1, para quê? Eu preciso pegar umas coisas, é rapidinho. Não, melhor você ir embora, a mãe já está dormindo. Personagem 2, eu só preciso pegar umas coisas, depois eu vou embora e você nunca mais vai me ver, por favor. Então, esse é o primeiro beat, tá? Não tem mudança de comportamento do personagem. O personagem está pedindo 2 para entrar, não sei o que lá, o personagem 1 não está deixando entrar. Então, ele está num comportamento mais defensivo e o outro está pedinte. Por que muda? Beat 2, tá, entra aí. Ele deixou, houve uma mudança de comportamento do personagem. Ele estava se comportando de uma maneira mais arredia, não dá, não, vai embora, a mãe está dormindo, tal. E aí ele deixa o personagem 1 entrar o personagem 2, perdão, entrar na casa. Então há uma mudança de comportamento, né? Aí os dois entram. Personagem 1, você quer comer alguma coisa? Percebe? Uma mudança de comportamento. Houve uma mudança clara. Né? Você não queria nem deixar um cara entrar em casa, agora você deixou e está perguntando se ele quer comer. Já deu para entender mais ou menos, são 2 irmãos, a mãe está dormindo, né? Você quer comer alguma coisa? Pode ser, valeu. O personagem 1 pega um pacote de bolachas, entrega para o personagem 2 e ele começa a comer as bolachas com voracidade. A gente estava preocupado com você, eu tentei te ligar essa semana, eu perdi meu celular. Você não pode ficar tanto tempo sem dar notícia, a mãe fica louca. Ela tá legal? Tá indo, diz o personagem 1. Beat 3, por quê? Eles estão conversando, estabelecendo ali uma coisa mais amigável, e de repente o outro muda completamente de assunto. Eu preciso ir, obrigado pela bolacha. Há uma mudança de comportamento, ele não quer mais conversar, ele precisa ir.
né? Então, vou pedir para o Fran mutar, que entrou aí, muta o microfone, Fran, por favor. Aí, eu preciso ir, obrigado pela bolacha. O personagem 2 sai andando em direção à sala, o personagem 1 o detém e vai entrando no corredor. Gente, quem está com o microfone aberto, mute aí, por favor, tá? Deixa eu ver. Acho que eu consigo montar por aqui. Não, pronto, já foi. Então, vamos lá. Aí, perdão, o que está acontecendo? Nada. Por que essa pressa? Ué, você não queria nem me deixar entrar e agora quer o quê? Jogar a conversa fora? O que você fez? Ué, por que você acha que eu fiz alguma coisa? Eu te conheço. Aí o personagem 2 vai até a sala, abre algumas gavetas, começa a colocar as coisas numa sacola, o personagem 1 acompanha. Vai, fala o que aconteceu. E porque aí tem um beat, gente, perceba que ele pode ser no meio de uma frase do mesmo personagem. Vai, fala o que aconteceu. De repente eu posso te ajudar. Houve uma mudança de comportamento. Ele estava perguntando o que foi, né, já meio de uma maneira inquisitiva, e ele oferece ajuda. Então há uma mudança de comportamento. E percebam, gente, isso é muito importante quando vocês fazem cena em dupla, em trio, que o beat de um personagem significa o beat do outro, né? Porque assim, se eu tô sendo agressivo com você e de repente eu falo, desculpa, eu não queria ser assim, eu quero te ajudar. O seu comportamento também muda, ação e reação. É o encadeamento. Aí, de repente, eu posso te ajudar. Eu estou devendo uma grana e vou ter que ir embora da cidade. Aí, um beat 5. Eu tinha certeza que você tinha feito alguma merda. Por quê? Ele oferece ajuda, o cara fala o que aconteceu e ele já dá uma patada no cara, já fica agressivo novamente. Então, mudou o comportamento dele novamente. Tá? Espera aí que eu não estou conseguindo passar para... Espera aí. Vamos ver o final da cena, como ela termina, e usar aquele método que eu falei para vocês, né, que eu expliquei para vocês, para a gente analisar a cena inteira. Vamos lá. Ok. Então, tá aqui. Eu não preciso do seu sermão, não. Então vai logo, pega suas coisas e vaza. Eu já estou indo e dessa vez é para sempre. Ótimo. Então, continuamos naquele mesmo beat. Eles voltaram ao embate, a ser mais agressivo um com o outro. O personagem 2 o encara. É o beat 7. Por quê? Você tem alguma grana aí? Então, de repente, estou indo embora, dessa vez é para cena, nanã. Você tem alguma grana aí? Então, existe uma mudança de comportamento. Ele não pode falar, da mesma forma que ele falou, eu já estou indo embora e dessa vez é para sempre. Ele não pode chegar e falar, você tem alguma grana aí? Porque senão não vai dar. Ele quer alguma coisa, então ele muda o comportamento. Você tem alguma grana aí? Não, não tenho nada. E aí ele vai embora e vaza, tá? Então, vocês percebem como isso ajuda a decupar a cena, fica mais claro? Gente, quem chegou agora, eu estou gravando a aula toda, tá? Então, depois eu vou disponibilizar no YouTube, onde vai ter a maioria das visualizações, e aí quem não pegou esse comecinho pode pode assistir por lá, tá? Então, nós temos aí, né? Vamos definir o conflito dessa cena. O que é o conflito dessa cena? O que o personagem quer? O personagem que chega, que quer alguma coisa. Ele quer o quê? Ele quer pegar as coisas dele, mas ele quer uma grana. Ele quer dinheiro. Ele, obviamente, parece um cara que saiu de casa, deve ser um viciado, alguma coisa assim, né? Então, o motor da cena, tudo que está por trás da cena é isso. O motor da ação é esse. Ele quer um dinheiro, ele quer alguma coisa, ele quer conseguir alguma coisa do irmão. Como é que ele está no começo da cena? Ele está ali querendo entrar, ele está decidido, né? Está insistente, vai conseguir o que ele quer. A gente quebrou a cena em beats, a gente foi vendo as mudanças de comportamento do personagem, né? E aí a gente tem o valor do desfecho da cena. O que acontece? Ele não consegue o que ele quer, né? Ele tem que ir embora sem conseguir o que quer. Porque o irmão não aceitou dar o dinheiro para ele, certo?
Então, ele teve que ir embora. E aí, qual que é o ponto de virada da cena? O ponto de virada é exatamente no final, né? Porque ali não tem continuação. A cena não é um filme, não é nada, é uma cena solta. A virada é essa, é a hora que o cara nega a dar o dinheiro para o irmão. O ponto de virada é bem no final. E aí, o beat pode estar na reação do personagem. Você percebe que o beat é uma mudança de comportamento, então ele não tem a ver com intenção ou com a fala em si. Eu posso ter um beat em silêncio, né? Eu estou aqui com raiva de alguma coisa, meu comportamento é raivoso, sabe? É assim, é raiva, raiva, raiva. E eu lembro que eu falei, pô, eu fui na terapia ontem, falei que eu não posso ficar com raiva por causa de besteira, tal, falando internamente. Eu vou tentando me acalmar e me acalmo. É um beat, é uma mudança de comportamento. Só não tem fala, tá? Então ela pode ser, inclusive, no silêncio. E aí a gente encontrou o ponto de virada. Então, né, do que essa cena está falando? Então, assim, tem uma maneira, gente, assim, de descobrir, por exemplo, qual que é o tema de um filme, a ideia central de um filme ou de uma peça, né? Que é muito através disso, assim, através da transformação pela qual passa o protagonista, certo? Então, eu gosto muito de um filme, e eu dou esse exemplo sempre, quem não assistiu, assista, é um ótimo filme chamado Gran Turino, que é um filme com Clint Eastwood, que ele é um cara assim mais conservador, xenófobo, porque ele está morando numa vizinhança ali que antes era só americana e agora tem muitos asiáticos morando ao redor dele. Ele é super xenófobo, tal. Só que aí ele se aproxima do vizinho, né? Ele é um cara preconceituoso, acaba se aproximando da família vizinha, que é asiática, conhecendo o menino dessa família, e aquela família acaba se transformando meio que a família dele. Então ele vence esse preconceito, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de ideia central de um filme, de uma obra, de uma cena, né? Qual que é a ideia central? Que é algo que a gente tem que descobrir quando você vai pegar aí um papel para fazer, seja um papel pequeno ou grande, assim, qual que é a ideia central dessa obra? Do que a gente está falando? E muitas vezes a gente acha que a ideia central é solidão, medo, e não, isso são temas. A ideia central, eu gosto da definição que dá o Robert McKee, que é um livro muito legal, que é o que eu vou recomendar para quem quiser se aprofundar. Que ele fala que é isso, a ideia central é exatamente essa transformação pela qual passa o protagonista, tá? Eu vou ler aqui para vocês, que vai ficar bem claro aqui, peraí. Que a ideia central ela é expressa em uma frase ou uma sentença como e por que a vida passa por mudança de uma condição de existência no início a outra no final, tá? Então é isso, a ideia central de um filme, de uma obra é isso, é uma frase na qual você fala como e por que a vida passa por uma mudança de uma condição de existência no início para outra no final. Então, nesse exemplo que eu estava dando desse filme, é isso, assim, ele era um cara preconceituoso, então o valor, né, quando eu falo valor de início, valor de abertura da cena, valor do final da cena, a gente está falando sobre essas questões, valores mesmo, né? Então ele era preconceituoso e no final ele termina sendo um cara que abraça aquela família como a dele, então ele vence o preconceito. Então a mudança é essa, existiu uma mudança, preconceituoso para não preconceituoso, tá? E por quê? Aí é importante a gente tentar achar sempre o porquê que isso aconteceu. No caso desse filme, por quê? Porque ele entrou em contato com essas pessoas de verdade, profundamente. Né? Então é isso, a gente vence um preconceito a partir do momento que a gente realmente entra em contato com o objeto do preconceito. Então essa é a ideia central do filme, que o preconceito pode ser vencido a partir do momento que você conhece o objeto do seu preconceito, né?
Então é isso, a ideia central de uma obra é determinada dessa forma, tá? Então, gente, sempre assim, muito importante eu analisar uma cena, qual o objetivo do meu personagem? Qual que é o conflito? E o que muda para o meu personagem do início para o final da cena? E quebrar a cena em bits. Por que é muito importante quebrar essa cena em bits? Ou o monólogo, enfim. Porque é isso, gente, que vai fazer vocês conseguirem dar as nuances, né? Falar, pô, a gente precisa dar nuance, cor ao meu personagem, à cena. Como é que eu faço isso? É assim, quebrando a cena, o filme, o roteiro em bits, nas mudanças de comportamento. Meu personagem aqui está com esperança em voltar com a ex-namorada. Então ele vai até a casa dela. Então eu estou com um comportamento esperançoso, agitado. Aí eu chego na casa dela e vejo que ela está namorando outro rapaz já. Há uma mudança de comportamento. Mas aí eu vejo que ela não está feliz. Ela está chorando, eles estão brigando. Então, retorna uma possibilidade. Então, a gente vai quebrando as mudanças de comportamento e eu indico que vocês façam isso, gente, assim mesmo no texto. Escrevam no texto. Então, assim, eu gosto, por exemplo, quando eu vou estudar uma cena, de imprimir, porque isso me permite ali fazer as anotações no texto, que eu acho que são muito valiosas. Caso tem gente que os mais jovens aí tem mais facilidade em fazer no celular, tal, então pode pegar o celular, fazer as anotações, mas faça as anotações, divida a cena para isso ficar claro. Porque concretiza, né? Às vezes eu falo assim, não, eu vou dar uma olhada na cena. Não, eu já ouvi alunos assim, ou atores mesmo, profissionais que eu estava trabalhando, não, eu estou fazendo mentalmente. Ah, que ótimo, aí não dá certo, né? Nem atores mais experientes, assim, é legal você fazer essa marcação no texto e quebrando em bits nessas mudanças de comportamento, porque isso vai te ajudar a dar as cores à cena, aí realmente mudando o comportamento de uma maneira interior e deixar isso vir para fora. E aí funciona, ajuda demais. Eu vou pegar aqui um texto, um monólogo, para a gente fazer juntos. É um monólogo bem curtinho, que é um que eu gravo bastante com o pessoal aqui quando vem fazer monólogos aqui. Todo mundo gosta e ele é bem curtinho, acho que vai dar para vocês sacarem bem. Como faz isso no monólogo? Como é que faz essa análise do texto, né? Então tá aqui, é um texto que eu vou ler rapidamente para vocês, assim, de uma maneira mais branca, e aí a gente vai analisar e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Eu sei o que você anda falando de mim por aí. Quem é você para me julgar? Isso é inveja, isso mesmo. Você tem inveja porque eu faço tudo o que você tem vontade de fazer, mas não tem coragem. Eu já fui assim, mas eu decidi mudar. Hoje eu vivo do jeito que eu acho certo e não estou nem aí para o que os outros pensam de mim. Você devia tentar, porque é uma sensação incrível. Sério mesmo, eu nunca me senti tão livre na minha vida. As pessoas gostam muito de julgar os outros, apontar o dedo. Aquele é canalha, aquela é uma safada. E a gente se encolhe e entra nesse padrão sem graça imposto pela sociedade. Mas eu quebrei esse molde e vou ser eu mesmo pro resto da minha vida. Os outros que lidem com isso. Então, gente, um texto super curtinho, né? E aí vem aquela dúvida, nossa, como é que eu dou nuances num texto tão curtinho? E é isso, se você tratar isso como um bloco, né, como às vezes as pessoas fazem, lê várias vezes, é um bloco, é difícil você dar nuance num bloco de palavras, né? Então a gente tem que começar a quebrar as ideias, tá? Os bits. Quais são as mudanças de comportamento possível para esse personagem? E quando faz monólogo, você não tem a referência, né, na cena. Eu estou falando ali na cena que eu dei de exemplo para vocês, que a gente viu os beats, é um irmão falando com outro irmão. Você tem um encadeamento de beats através da ação e reação, né? Você sabe para quem está falando. Esse texto aqui, ele, para quem que eu estou falando? Então, a primeira coisa quando eu pego um monólogo, quem é meu interlocutor? Para quem eu estou falando? Então, eu vou colocar aqui que é se eu quero dar mais dramaticidade à ideia, então pode ser de repente um irmão, uma irmã, alguém próximo. Se eu quero deixar uma coisa um pouco mais suave, fala, pô, não, esse é um texto que eu vou fazer um monólogo gravar para mandar para as emissoras, eu preciso deixar mais suave. Então eu vou imaginar que é um colega de trabalho, né? Porque
muda muito, né, pessoal? A relação aí muda a intenção, né? A proximidade que você tem com esse interlocutor vai mudar tudo. Então, é isso, primeiro passo. Estou falando isso para um colega de trabalho que eu vi que está mandando e-mails falando mal de mim para as pessoas. Pô, peraí. Então, vou confrontar essa pessoa. Então, qual que é o meu objetivo? É fazer com que essa pessoa ou pare de falar de mim, ou mostrar para ela que eu estou cagando o que ela está falando de mim. Pode falar, foda-se, eu não ligo. E, de repente, com isso, ela vai parar de me encher o saco, parar de falar mal de mim para os outros, entendeu? Né? Então, eu vou dar um recado a essa pessoa. Esse é o meu objetivo. E no monólogo, ele não tem tanto essa questão do antagonismo, né? O antagonismo é interno, né? Essa coisa de o que vai me impedir de fazer isso? Nada, eu estou indo lá e estou falando com essa pessoa, né? Então, ele não tem tanto o conflito externo. O conflito no monólogo, ele é mais interior, tá? Então, vamos pensar em bits aqui, em possíveis mudanças de comportamento. Eu sei o que você anda falando de mim por aí. Quem é você para me julgar? Isso é inveja. Aqui já é uma possibilidade enorme, gente, de um bit, tá? Opa, que porcaria é essa? Então, eu vou por aqui. B1, que é o bit 1. Então, ó, posso até fazer isso, ó. Por quê? Eu estou deschavando a cena, colocando ela, deixando em pedaços menores. E isso, assim, porque assim, pega um texto desse, lê 2 vezes, entende sobre o que você está falando, qual que é a ideia central desse texto, para quem eu estou falando, e aí eu faço esse processo de chavar a cena, né? Então, e o valor de abertura? Eu sei que você anda falando de mim por aí. Quem é você para me julgar? Estou meio indignado com essa pessoa, né? Então, eu estou indignado, incomodado com essa pessoa. Por que uma mudança aqui? Porque quem é você para me julgar? Isso é inveja. Se eu não posso falar no mesmo tom quem é você para me julgar, eu não posso falar, isso é inveja. Eu perco a possibilidade da cor. Então, né, quem é você para me julgar? Isso é inveja. Isso mesmo. Eu posso baixar o tom, porque agora eu estou dando uma alfinetada. Né? Você tem inveja porque eu faço tudo o que você tem vontade de fazer, mas não tem coragem. Mais uma possibilidade de bit aqui, né? Vou mudar o comportamento. Por quê? Eu vou falar agora. Eu já fui assim, eu já fui como você, mas eu decidi mudar. Hoje eu vivo do jeito que eu acho certo e não estou nem aí porque os outros pensam de mim. Você devia tentar, uma sensação incrível. Sério mesmo, eu nunca me senti tão livre na minha vida. Aí eu posso ir para uma coisa mais, sabe, nossa, realmente livre, solto, né? E aí voltar. As pessoas, aí eu volto, aí é um outro tom já de novo. As pessoas gostam muito de julgar os outros, apontar o dedo, aquele é canalha, aquela safada. E aí a gente se encolhe e entra nesse padrão sem graça imposto pela sociedade. Mais uma possibilidade de mudança aqui, né? Mas eu quebrei esse molde e eu vou ser o mesmo pro resto da minha vida. Os outros que lidem com isso. E é isso, aí eu tô dando o recado final. É tipo, os outros, você lide com isso. Lida com isso, não fica falando mal de mim. Aceita. Então, veja só, né? Então, quem é você para me julgar? No começo eu tô meio indignado com essa pessoa, e no outro, no final, eu tô dando um recado, eu tô pleno, eu tô mais pleno. Eu quebrei esse molde, eu vou ser assim pro resto da minha vida, eu tô tranquilo com essa minha escolha. Os outros que lidem com isso. Então perceba, pessoal, a partir do momento que a gente faz essa, essas quebras da cena, que a gente quebra uma cena em unidades menores, esse simples fato faz com que eu consiga dar muito mais nuances, muito mais cor à cena, né? Porque eu estou lidando agora com coisas menores. E aí eu crio na minha cabeça um caminho da cena, né? Porque é isso. Se eu tiver que pensar assim, como eu vou daqui até o supermercado, que é 200 metros da minha casa, cada passo é muita coisa. Mas eu sei que o passo 1 é sair dessa sala. O passo 2 é abrir o portão. O passo 3 é atravessar a rua. O passo 4 é entrar no mercado.
Então, eu vou criando o caminho da cena e isso me ajuda a lembrar que para sair dessa sala tem uma escadinha, tem degraus, tem uma portinha lá embaixo. Então, você cria um caminho, né? Com esse método de estudo, você cria um caminho na sua própria cabeça que você já decorou o texto. Então, se você lê o texto 2 vezes, estudar ele assim, entender cada parte e depois der mais umas 2, 3 lidas com atenção, já ensaiando como vão ser as suas intenções, as mudanças de comportamento do personagem, pronto, você decorou a cena, tá? Automaticamente a cena está decorada, sim, é muito simples. Porque é isso, você determinou as pedrinhas que você vai pisar para atravessar a rua, e isso te ajuda a lembrar o que tem de uma pedrinha para outra. Porque é muito mais difícil eu pensar em 200 passos do que eu determinar 5 passos principais, e aí eu falar, disso eu passo para isso, para isso e para isso, para isso, e chego nisso. Vai te ajudar a decorar a cena em si. Beleza? Eu vou passar os exemplos. Antes disso, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Aí podem me perguntar. Ninguém? Nada? Beleza. Então, acho que ninguém tem dúvida por enquanto, né? Tá claro tudo que eu falei, pessoal? Então, tá bom. Beleza. Sim, Felipe, beleza. Fábio, Léo, todo mundo ok aí? Alguma dúvida? Não, né? Então tá. Então, eu vou passar esses exemplos, pessoal. Vou dar 2 exemplos. O primeiro, de uma cena de um filme chamado O Abrigo. Um ator que eu gosto muito, chama Michael Shannon. Vou mostrar aqui para vocês a cena, peraí. Só vou achar aqui. E ele é muito interessante porque ele é praticamente um monólogo. E ele tem diversos beats e muitas vezes ele tem beats ali que acontecem na ação, internos, né? Então, acho que fica bem legal para vocês entenderem aí. Espera aí que eu vou colocar no ponto certinho. E aí depois eu vou passar 1 ou 2 exemplos, se der tempo, de cenas mesmo. Né? Beleza, deixa eu só ver qual é o ponto dessa. 1:29:55. Beleza. Eu vou falar assim rapidamente qual a sinopse desse filme, tá? Para vocês entenderem o contexto, porque a cena se passa mais para o final do filme, tá? É um filme excelente. Quem quiser assistir, eu baixei aí novamente para passar para vocês e achei no Torrent. Então, esse cara que está aí, ele tem essa é a esposa dele, e ele começa a ter umas visões, assim, uma coisa assim, ele começa a ter umas visões de que o mundo vai acabar, de que vai acontecer uma catástrofe, alguma coisa vai dar muito errado ali, e ele constrói um bunker no quintal da casa dele. Ele enterra um container, constrói um bunker. A mulher está tentando acreditar nele, achar que ele não está louco, os amigos também, e no final ele meio que briga com um amigo que ajuda ele a construir o bunker. E aí eles estão num jantar lá num centro comunitário, e ele vai ter uma disputa aí com esse amigo, tá? Vai ter uma briga. Então, a sinopse básica do filme é essa. Vamos lá. Espera aí, pessoal, só vou mutar o meu microfone para vocês não ficarem... How many pieces does Hannah get?
They usually take the skin off it. You're fine. Fish. Tough. What are you doing here? Not here, man. I said, what are you doing here? Curtis. I told people what you've been doing. I know. You cut me loose. Everything we've been through. I know. I'm sorry. Ain't fucking sorry. All right. Ain't fucking sorry. You sorry you wouldn't have cut me loose? We're fucking friends. That's how you treat friends. God damn it. Stop it, Stuart! I said yes! God damn it! You think I'm crazy? Huh? Is that what he told you? Well, listen up! There is a storm coming! Like nothing you have ever seen! And not a one of you is prepared for it! You think I'm crazy? Hey, I'm talking to you, Russell! Huh? Lewis, you think I'm a thief? Sleep well in your beds. Because if this thing comes true, there ain't gonna be any more. Beleza? Então, ó, vamos agora assistir juntos novamente para identificar os beats aí, essas mudanças de comportamento do personagem, tá? E essa cena tem muitos beats, assim, tem às vezes ele vai para um... Esse é um puta de um ator também, né? Então, ajuda a gente aí. Então, ó, o que acontece nesse início, né? Ele tá lá numa boa, querendo comer, tá na dele, né? Então, o comportamento dele é isso, tá na dele, tá? Vai jantar com a família, tranquilo. Aí o que acontece? They usually take the skin off. What are you doing here? Not here, man. E aí ele já tá, né? Já fala, ó, aqui não, tal, já tá na defensiva, tá? Não quero papo com o cara, não quero conversar sobre isso agora. I said, what are you doing here? O cara insiste. Já tem uma mudança de comportamento não verbal, certo? O cara já levantou, já se colocou numa posição um pouco mais agressiva, um pouco mais... tá enfrentando ali o cara que tá questionando ele, I né? told people what you've been doing. I know. You cut me loose. Everything we've been through. I know. I'm sorry. Ain't fucking sorry. Aí não é uma mudança de beat, o cara ele estava agressivo, ele está mais agressivo, né? Ele parte para
para uma agressão física. Ain't fucking sorry. You sorry you wouldn't have cut me loose. We're fucking friends. That's how you treat friends. God damn it. Stop it, Stuart! Aí é uma mudança, é um beat também, porque ele estava na defensiva, não querendo o confronto ali físico, até que o cara empurra ele e ele é obrigado a reagir, ele chuta o olho do cara. E aí agora vem todo um outro beat de explosão, né? Ele explode. Tá? Well, listen up. Ele continua na explosão. Aí tem um beat, ó, ele se desespera, vai para uma coisa chorosa, é uma mudança. Hey, I'm talking to you, Russell. Para uma indignação. Willis, you think I'm a thief? Agressão, violência. Aí tem uma mudança, ó. Sleep well in your beds. Vai para um tom bem mais tranquilo, This vê? thing comes true. There ain't gonna be any more. Né? E agora um outro beat aí que é não verbal, ó, com uma mudança de comportamento, porque ele vê a filha, né? Ele se dá conta que ele está fazendo toda essa, né, essa briga, essa violência em frente da filha. E ele se desespera, vai para um choro, para um arrependimento ali, para uma coisa interna, né? Ele tem que sair ali ajudado pela esposa, tá? Então, quando a gente faz esse passo a passo e vai quebrando a cena dessa maneira, muito mais fácil dar as nuances, né? Fica muito mais claro o caminho da cena, porque se a gente não quebra, você vê um mau ator, por exemplo, podia pegar essa mesma cena que o cara faz várias coisas, vai para uma agressão, uma coisa chorosa, uma coisa profética, calma, para um choro, né? Ele cria um gráfico na cena muito interessante. E a maior parte dos atores pega esse tipo de cena e faz o quê? Assim, ó, gritando tudo. Se vocês estiverem dormindo nas suas camas, vocês não vão, né? É o óbvio. Então, por exemplo, cena de briga, é muito comum uma cena de briga, a pessoa já na primeira, segunda fala tá gritando um com o outro. Aí você fala, beleza, no final vocês vão para onde? Vão matar, vão se matar? Né? Então tem que criar um gráfico. Não é porque é uma cena de briga que não pode haver ironia, que não pode haver calma em algum momento, né? Não pode haver um choro contido. Então, tem que entender como é que eu posso ir quebrando a cena nesses beats para criar as possibilidades de nuance, né? Porque se a gente trata a cena, por isso que eu insisto, imprima, corte, eu pegue no celular, no Word, no computador, como eu fiz agora, junto com vocês. Eu pego o texto e eu vou cortando ele em partes menores. Eu vou separando uma coisa da outra, porque ali, como no monólogo, aquelas duas primeiras fases é uma ideia. Embaixo é outra ideia, depois é outra e outra. Eu estou diferenciando esses momentos do texto. Se eu trato como uma coisa só, um bloco, é um desabafo. Aí ferrou. As possibilidades de nuance caem a 10%, tá? Perguntas para a gente finalizar, galera? Vou abrir para vocês perguntarem o que quiserem, hein? Vamos lá. E quem está assistindo aí no YouTube pode fazer as perguntas nos comentários que eu vou também respondendo para vocês. Perguntas? Sueli, Felipe, William, Annelise, Fábio, Leonardo, Flávia, Júlia e Francisco. Não? Nenhuma? Oi, Dan. Fábio aqui. Fala, Fábio. Não, eu só estou pensando, é muito interessante isso, mas estou pensando que isso parte de uma criação da gente enquanto ator, né? De criar essas nuances e essa divisão de beat, né? Mas também tem um trabalho de direção aí, né? Sim. Eu fico pensando nessa confluência, né? Quer dizer, o ator vai trazer uma criação e trabalhar junto com direção, né? Junto, sim, né? total. Uhum.
E não só com com todos os elementos, né? Com a direção, no caso do audiovisual, a fotografia, né? Porque o beat pode Sim. ser... você muda... A própria fotografia ajuda, você muda o enquadramento, a lente, o ângulo, tudo isso ajuda a criar essas nuances, né? No audiovisual a gente tem essas possibilidades também, tem a trilha, tem, enfim, o som, diversos elementos que vão ajudar. Mas o trabalho do ator, para mim, é chegar com isso preparado, com essas propostas, né? Porque às vezes eu vejo a galera chega meio em branco, né? Fala, e aí, o que eu faço agora? Como assim? Peraí, o que você vai me propor, né? Eu acho que a obrigação do ator é chegar com as propostas. Então, você dividiu a cena nos beats, você pensou nas intenções, no tom de voz, você criou o seu gráfico, e aí, a partir disso, a criação fica muito mais rica do que você esperar que o diretor chegue e fale assim, ó, é isso e é isso. Né? Então, Sim, você perfeito. chega com alguma coisa, com propostas, e a gente vai construindo a partir disso. É pelo menos como eu gosto de trabalhar e como eu vejo os bons diretores trabalhando também. E aí, dentro disso, é óbvio que o diretor vai te ajudar, né? Mas a gente não pode contar com isso, porque às vezes você pega um diretor ruim, né? Ou um diretor muito iniciante, que nem sabe isso às vezes, e aí você fala, puta, ferrou, né? O cara nem sabe do que eu tô falando. Então, se Não, você sim, fica perfeito. com isso pronto, você já sai um passo à frente aí. O livro que eu estava falando, deixa eu achar aqui, gente. Quem tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade e fazer, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês e para quem está assistindo pelo YouTube, é o Story do Robert McKee. Não sei se algum de vocês já ouviu falar desse livro, mas ele é um livro meio base, assim, de roteiro, principalmente para quem quer escrever, tá? Mas ele ajuda muitos atores, porque eu sempre falei isso, sim, falo para todo mundo que o ator, assim, se você tem que investir em alguma coisa fora a atuação, o que você faria primeiro? Qual outro aspecto você aprofundaria primeiro? Para mim, é dramaturgia. Porque isso te ajuda a interpretar os textos, te ajuda a tudo, né? É esse livro aqui, do Robert McKee, o Story. Ele tem em português também. Eu posso pôr aí para você. Ó, eu tenho, a minha versão está até aqui do lado, que eu usei hoje, ó. Ele é um livrinho um livro assim um pouco mais comprido, mas ele ajuda muito, ele aprofunda. E o que eu acho legal nele é que ele dá sabe aquele livro que é um resumão de tudo que você precisa saber? Ele é meio isso, ele é um resumão de tudo. Ele pega do início ao fim todos os aspectos de dramaturgia e ele tem cada capítulo, ele fala sobre tudo, construção de personagem, estrutura de roteiro, ideia central, ele dá muitos exemplos de filme, ele faz quebrar essas cenas em beats com filmes conhecidos, com Chinatown, Casablanca. Então, ele é um livro base muito bacana para quem quer aprofundar um pouco, e eu acho que para um ator é muito importante aprofundar nessa questão da dramaturgia, porque ajuda demais a entender melhor os roteiros que você pega, né? E tem uma coisa assim também que eu acho que vale ressaltar. Às vezes, eu estou falando isso, gente, um papel um pouco maior, um protagonista, um papel assim que tenha importância. Às vezes, não dá para querer achar pelo em ovo. Então, às vezes você fala assim, pô, eu tenho uma participação com 6 falas. Qual que é a ambiguidade do meu personagem, o conflito? Nenhum. Muitas vezes, os personagens menores, eles têm uma função específica na trama e você tem que cumprir aquilo, né? Então, eu sou um porteiro que não quero deixar a mulher subir no apartamento, por sei lá qual motivo. Então, minha função é essa, eu tenho 5 falas, eu sou o porteiro e minha função é não deixar ela entrar, tá? Coloco, Fábio, pode deixar. Vou colocar no chat aqui. Então, às vezes, os personagens menores, eles têm uma função única. Eles não têm ambiguidade, eles não têm grandes questões aí em termos de profundidade. Eles têm uma função, pronto, tá aí.
dentro do roteiro e aquilo e acabou, entendeu? Então não tem também, às vezes a gente fala, você vê às vezes uns figurantes, é engraçado, eu às vezes reparo nisso em filmes que eu assisti mais de uma vez, o figurante entra de um jeito, com uma intenção, né? Parece que o cara imaginou toda uma história na cabeça dele, que ele brigou com o namorado de manhã, e agora ele é o garçom e ele serve o macarrão para o protagonista com uma cara. Eu olho às vezes um figurante e falo, mas o que esse cara tá com essa cara? Ninguém percebeu que ele tá tentando interpretar ali, muito além do que ele precisa? Então, às vezes é muito isso. Os personagens menores, eles têm uma única função na trama. Eles não têm ambiguidade, eles não têm profundidade, eles são personagens chapados. E são personagens chapados de maneira proposital, tá? Porque eles precisam cumprir só aquela função. O porteiro precisa ser um obstáculo para a protagonista entrar no apartamento por algum motivo. Ela foi despejada. Não posso deixar você entrar. Então não tem... Eu vou fazer essa primeira fase com uma certa ironia, a segunda agressiva, a terceira arrependido, não. A não ser que esteja no roteiro, sei lá. A mulher fala, eu vou morrer daqui uma semana e eu só queria pegar uma foto da minha mãe. Aí beleza. Então o cara que estava não agressivo pode amolecer e falar, putz, tá, vai lá. Mas é isso, é uma nuance mínima, não tem um personagem, uma construção. Você não precisa construir um personagem quando você tem 5, 6 falas. Você tem que cumprir uma função, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui na minha colinha se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês que eu acho que é importante, tá? E vou responder a pergunta do Felipe antes de encerrar. Não, acho que eu falei tudo o que eu queria. Eu não passei todos os exemplos, mas eu acho que já ficou bem claro nesse que eu passei. Vou responder a pergunta do Felipe e... tudo bem, Fê, não tem problema. E vou encerrar. Deixa eu ver aqui. Dan, no cinema, um dos postos mais importantes, se não o mais importante, é a edição. E na atuação, às vezes, essa troca de emoção... Oh, cara, eu me perdi aqui o chat. Que legal. Perdão. Tá. A edição e na atuação, às vezes, essa troca de emoção e atividade requer um tempo, um preparo mais longo, que isso tudo é editado. Isso acontece ou somente no ensaio da cena e na hora da gravação não tem esse momento para você ter sua troca de emoção? Desculpa escrever. Tá. Não, tem esse tempo, sim. Tem o tempo, né? É que na edição o que acontece, às vezes, é que você fala, pô, não, alongou demais. Eu acho que, assim, em termos de opção, se você vai gravar uma cena com vários ângulos, ou mais de uma câmera, é sempre preferível, para mim, isso é uma opção que eu gosto, de você alongar, de você demorar um pouco mais para responder, tá? Contanto que não perca atenção no momento. Se a cena exige uma atenção, que você fala, não, quero que você bata em cima do que o cara está falando. Aí você bate em cima, né? Mas geralmente, sim, tem um momento do ensaio, tem, assim, às vezes se alonga uma coisa, né? Então, às vezes você fala assim, pô, eu preciso de uma reação desse personagem no final dessa cena. Você grava 2, 3 vezes, você dá para o ator o tempo para ele ir de uma coisa para outra, mas aí, às vezes, o que acontece, você chega na edição, você fala, putz, não, ficou longo demais, não precisa, ele conseguiu fazer essa transição aqui do jeito que eu queria, mais rápido, então vamos cortar um pouquinho, né? Então, a edição, ela acaba afinando isso. No set, você tem que tentar fazer o mais certinho possível, com preferência para alongar um pouquinho um outro tempo. Por quê? Porque na edição eu consigo cortar, mas eu não consigo inserir. Então, se você apressar tudo, uma fala em cima da outra, uma reação atropelada, eu não tenho muito na edição o que fazer, né? Eu não consigo adicionar tanto, mas eu consigo cortar, eu consigo limar. Então, é preferível que você, nessa troca, deixe um tempinho a mais, tome um tempinho a mais e a gente corte isso na edição, porque fica imperceptível para quem está assistindo. Mas sim, no set você sempre vai ter esse momento de ensaiar, de construir isso, né? Para um personagem maior, que eu estou falando, né? Se você é o porteiro, não, vai ser um ensaio, grava, acabou, vai embora. Mas sim, geralmente esse tempo é dado e você tem, né,
as ferramentas ali, você ensaia, o diretor corrige, é uma construção, né? E principalmente nesse cinema mais autoral, que não é aquele cinema mais comercialzão, que você, né, tem que gravar um monte de coisa, né? Às vezes você tem cenas, assim, você vê cenas de filme, que eu assisto muito making of e tal, você tem ali uma cena de briga entre 3 pessoas, demora 1 dia, 2, 3 para ser gravada por isso, porque você precisa, é uma construção em conjunto, né? Vamos ver, vou ver essa última pergunta. Em monólogo já não tem isso, certo? Monólogo tem que ser certeiro. Monólogo tem que ser certeiro, ainda mais se não tiver edição. Nesse que eu mostrei, que é praticamente um monólogo, não, porque tem cortes. Você grava de diversos ângulos, enquadramentos, para exatamente isso. Para eu construir a cena na edição, né? A cena no cinema, ela se constrói na edição. Ela se constrói no roteiro, no set, e a última construção dela é na edição. É aquela afinada geral, você dá na edição, né? Então, se você está fazendo, por exemplo, os monólogos que eu gravo para ator, né? Você não pode ter corte, certo? É padrão não ter corte, então você tem que ser certeiro. Você tem que chegar aqui e fazer esse texto, como a gente decupou aqui, do início ao fim, certinho, com os timings perfeitos. Por quê? Porque você vai mandar isso para testes e tal, e quem está assistindo está avaliando tudo ali. Está avaliando exatamente a sua percepção de timing, de transição de uma coisa para outra, né? De um beat para o outro, como é que você faz essa transição, se você apressa, se você alonga, se você está certeiro. Então, monólogo, quando é gravado, né, esse material mais quadradinho que a gente faz assim para as emissoras, tal, tem que ser certeiro. Agora, você está gravando um monólogo dentro de um filme, você vai falar, pô, Fê, eu vou gravar agora o plano aberto, então não vai muito forte na emoção. Aí eu vou gravar um close, aí um super close, agora você vai mais fundo aqui. Aí você sabe que você tem o tempo, né? Você alongar, eu consigo cortar, tá? Mas se é nesse formato mais quadradinho, tem que ser certeiro. Diga. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Beleza. Pessoal, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu vou deixar essa aula gravada no YouTube, porque muita gente mesmo me pediu que não conseguiria participar. Então, eu vou disponibilizar o link aí, vou no meu Facebook, no meu Instagram, vai ficar por lá. Quem tiver dúvidas, quiser rever ou passar, indicar para amigos, etc., pode fazer, beleza? Essa é uma das iniciativas que a gente está fazendo. Eu sempre gosto de fazer esse conteúdo gratuito para os alunos, tal, porque eu acho que é bacana, assim, eu acho que é uma maneira da gente repassar o conhecimento. Tá bom? Obrigado aos que conseguiram vir ao vivo e os que não conseguiram, estão assistindo aí no YouTube. Deixa o comentário, compartilha com os colegas também. Valeu!